começar hoje o nosso estudo bíblico, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai falar o seu coração, né? Tenho certeza que Deus vai ser glorificado através desse estudo bíblico. Tenho certeza que você será edificado através desse estudo bíblico. Tenho certeza que a sua casa será edificada através desse estudo bíblico. E tenho certeza que Deus ele se fará presente no seu lar, Deus se fará presente na sua família, Deus se fará presente em todas. Você crê nisso, em nome de Jesus? Crê mesmo? Deus vai falar com você aqui hoje poderosamente. O nome de Deus vai ser glorificado. Então você que está entrando aí, em nome de Jesus, já vai se inscrevendo, deixando o seu like. Não se esqueça que o seu like aqui é muito importante para que mais pessoas sejam edificadas, sejam abençoadas e o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então, se você puder, né, sempre que entrar aqui, compartilhe, né? Se você não pode, por incrível que pareça, assistir, né, acompanhar a nossa live de meio-dia, você pode acompanhar de qualquer horário, né? Porque essa live sempre fica salva, sempre fica salva. Então, se você deseja, compartilhe com outras pessoas também, para que outras pessoas possam assistir essa live de qualquer horário e que o nome de Deus seja aí glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém? Então, se você puder, já compartilha para que mais pessoas venham acompanhar esse estudo bíblico, para que mais pessoas sejam edificadas nesse estudo bíblico e para que mais pessoas possam aí, né, ter o privilégio de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar ao coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Então, você que está aí conosco, parabéns. Você que não pegou a Bíblia ainda, pega a Bíblia aí, que a gente vai começar agora, em nome de Jesus. Vou compartilhar aqui o link no grupo, para que as pessoas possam participar e o nome de Deus seja aí glorificado e o nome de Deus aí seja exaltado, para que mais pessoas sejam edificadas em nome de Jesus. Já entrou alguém aí? Uma pessoa já entrou conosco. Deixa o seu like aí, não sei quem é que entrou aí conosco, mas deixa o seu like, comenta aí para mim ter noção de quem foi que entrou aí junto com a gente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos começar nosso estudo bíblico. Já são 12 horas e 1 minuto aqui, né, no meu celular. Não sei aí que horas são aí no de vocês, não sei que horário vocês estão assistindo, mas eu tenho certeza que você vai ser edificado, você vai ser edificada em nome de Jesus. Bem, vamos começar nosso estudo bíblico, oração em nome de Jesus. Pai, queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse estudo bíblico. Pedimos ao Senhor que o Senhor se faça presente de uma forma extraordinária, de uma forma sobrenatural, que pessoas sejam edificadas cada vez mais através desse estudo bíblico. Eu tenho certeza, Pai, que muitas pessoas que estão aqui pelo Teu Espírito Santo serão marcadas pelo Teu Espírito Santo e serão edificadas pelo Teu Espírito Santo. Então eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor se faça presente nesse estudo bíblico, que o Senhor se faça presente no meio de nós e que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Antes de começar o nosso estudo bíblico, eu gostaria aqui de cantar um louvor, uma música, na verdade, que Deus me deu, né? Espero que você seja edificado. Seja bem-vinda, Damiana, em nome de Jesus. Aleluia. Acordei com saudades do meu amor. Naquela cruz o amor me amou. É incrível, Deus nunca me abandonou. É incrível, Deus nunca me abandonou. O que eu mais valorizo é o meu celular.
mas priorizo são minhas vontades. Em Apocalipse Deus me despertou. Preciso voltar ao primeiro amor. Seja bem-vinda, irmã Maria. Acordei com saudades do meu amor. Naquela cruz o amor me amou. É incrível, Deus nunca me abandonou. É incrível, Deus nunca me abandonou. O que eu mais valorizo é o meu celular. O que eu mais priorizo são minhas vontades. Em Apocalipse me despertou. Preciso voltar ao primeiro amor. Mas quando é tempo pra Deus eu dou desculpas. Deus, eu cansei de dar desculpas. Hoje eu vim voltar ao primeiro amor. Vim priorizar que na cruz me valorizou. Mas quando é tempo pra Deus eu dou desculpas. Deus, eu cansei de dar desculpas. Hoje eu vim voltar ao primeiro amor. Vim priorizar que na cruz me valorizou. Pra Deus, pra Deus, eu não quero mais dar desculpas. Eu não quero mais dar desculpas. Pra Deus, pra Deus, eu não quero mais dar desculpas. Eu não quero mais dar desculpas. Amém? Glória a Deus. Já fiz a oração, louvamos e agora vamos para Mateus capítulo 18. Quem está com sua espada, diga: eu estou com minha espada. Comenta aí: eu estou com minha espada, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa aqui do lado do celular, em nome de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 18. Gente, o que é que a gente vê aqui em Mateus capítulo 18? Tem algumas coisas aqui em Mateus capítulo 18. Parabéns, irmã Damiana. Mateus capítulo 18, a gente vê algumas coisas aqui, né? A gente vê acerca da humildade, a gente vê acerca do perdão, a gente vê acerca da sinceridade, né? E de cuidar uns aos outros, que é muito importante. Parabéns, irmã Maria, já está com a espada. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Então vamos lá, gente, em nome de Jesus. Se vocês quiserem tirar um print para postar nas redes sociais de vocês, divulgar no story, né? Em nome de Jesus, comenta aí, tá certo? Porque espada e não escudo. Eita, Big. Glória a Deus. Amém. Para uns pode ser espada, para outros pode ser escudo, e você aí vê a forma que você sugere de tratar a palavra para você, né? Para mim pode ser espada, para mim pode ser escudo, para mim pode ser proteção, para você pode ser... Você que escolhe aí o que você deseja que a palavra de Deus seja para você. Para mim ela é cura, libertação, salvação, né? Restauração. A palavra de Deus é tudo, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 18, versículo 1. Nessa ocasião, 3 irmãs... Vlog, oi! Se inscreve aí, quem não é inscrito, tá certo? Big alguma coisa. 3 primas fãs, número 1 de pai também. Isso aí mesmo. Se inscreve aí, deixa o link, tá certo? Vamos lá. Capítulo 18, versículo 1. Não esqueça de se inscrever e deixar o like, para que mais pessoas sejam edificadas, tá certo? Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2. Lembrando que eu vou ler e depois eu trago a explicação, tá bom? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, versículo 3: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem
como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Versículo 5, e quem recebe uma criança como esta, em meu nome recebe a mim. Versículo 6, mas se há pecado, um destes pequeninos, que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Versículo 7, quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis. Aquele que há sofrimento ainda maior. Versículo 8, portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-a, jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Versículo 9, e se o seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser arrancado no inferno de fogo com os dois olhos. Versículo 10. Tome cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai. Versículo 11. O Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Versículo 12. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? Versículo 13. E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mas que pelas 99 que não se perderam. Versículo 14. Da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. Versículo 15. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Versículo 17. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de impostos. Versículo 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Versículo 20. Em meu nome, eu estou no meu Deus. Versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Versículo 22. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Versículo 23. Portanto, o reino do céu pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Versículo 25. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos à dívida. Versículo 26. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Versículo 27. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Versículo 29. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Versículo 30. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Versículo 31. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo que havia acontecido. Versículo 32. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado e disse, servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Versículo 33. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como teve misericórdia de você? Versículo 34. Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também seu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Olha que forte, gente.
Olha que forte esse capítulo 18. O que é que acontece aqui? Deixa eu botar aqui do lado. De vez em quando eu vou precisar olhar para os versículos aqui, para detalhar de uma forma mais profunda para vocês o que esse versículo quer dizer, certo? O que acontece, gente? É impressionante aqui, né, esse capítulo 18, por incrível que pareça. Gente, minha mente ela é tão pura, antes de entrar aqui no detalhe, minha mente é tão pura que o abençoado aqui que está assistindo a gente tem um nomezinho aí, só Jesus na causa. Eu acabei repetindo o nome da pessoa e nem me toquei depois que eu vi me tocar, né? Mas enfim, glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 18, gente. O que é que aconteceu aqui? Quando eu olho aqui para esse versículo, os versículos aqui, versículo 1 ao versículo 5, a gente percebe aqui algo muito interessante, né? Quem é o maior no reino dos céus? E o que é que aconteceu? Os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus chamou a criança e diz: quem não se tornar, né? Jesus chamou a criança aqui no versículo 1 ao 5 e chamou a criança e diz assim: quem não se tornar como uma criança não entrará no reino. Olha que forte, gente. E o que é que nós aprendemos aqui do versículo 1 ao versículo 5? O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que no reino de Deus, grandeza é humildade. No reino de Deus, grandeza é humildade. Deus valoriza os que se humilham e têm um coração puro e dependente de Deus, como o coração de criança. Já percebeu que o coração de criança é dependente do pai e da mãe? Já percebeu? Né? Tem um momento que a criança é tão apegada ao pai, ou a criança é tão apegada à mãe, que quando, por exemplo, leva numa creche ou numa escola, o que é que acontece? A criança chora. Por quê? Porque quer estar apegada ao pai, quer estar apegada à mãe. E por incrível que pareça, a grandeza no reino não vem por status, mas por simplicidade, humildade e entrega. E eu pergunto para você: você tem buscado ser o maior ou mais humilde? Você tem buscado ser o maior ou mais humilde? Porque, como eu disse, a grandeza no reino não vem por status, mas vem por simplicidade e vem por entrega. Por incrível que pareça, a criança aqui representa a vulnerabilidade, né? A criança aqui, por incrível que pareça, representa a confiança, representa a pureza. E esse é o tipo de coração que agrada a Deus, que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o tipo de coração de confiança, de pureza, de se entregar e ser dependente do Senhor Jesus. Esse tipo de coração agrada a Deus. Você crê que Deus está formando um novo coração em você? Um coração humilde, um coração que será exaltado por Ele e o nome dEle vai ser glorificado. Um coração humilde será exaltado por Ele e o nome dEle vai ser glorificado. Amém? Diga amém. Você que está entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. Do versículo 6 ao versículo 9, a gente vê aqui o cuidado com os pequenos, né? Jesus vai lá e adverte seriamente sobre escandalizar os pequeninos que creem nele. E por incrível que pareça, ele fala, né? Melhor seria morrer do que fazer um desses pequeninos tropeçar. E o que é que nós aprendemos aqui? Deus leva muito a sério, gente, o cuidado com os fracos na fé. Ele leva muito a sério isso. Porque machucar espiritualmente alguém é algo muito grave. Então nós devemos ser instrumentos de edificação e não de destruição. Tem gente que é instrumento mais de destruição do que de edificação. Principalmente com os mais fracos. Gente, você precisa entender, você que está aí do outro lado, que vai existir pessoas na congregação que você faz parte, que muitas vezes a pessoa ainda é fraca na fé. É uma pessoa que está sendo tratada por Deus, né? Pode acontecer da pessoa estar indo para a igreja e chegar lá fora a pessoa fumar. Pode estar acontecendo da pessoa ir para a igreja e quando sair lá fora a pessoa fazer algumas coisas. Por quê?
Porque a pessoa ainda é uma pessoa fraca na fé, uma pessoa que ainda está buscando em Deus a libertação, ainda está buscando em Deus a cura, ainda está buscando em Deus a salvação. É por isso que a pessoa está indo para a igreja, para ela mudar, para ela melhorar, para ela ter, ter uma mudança interna. E Deus usa a igreja para isso, para ser um instrumento, para edificar, para transformar, para a edificação e não para a destruição. E eu pergunto para você, você tem ou você tem ferido as pessoas com suas atitudes? Porque nós precisamos entender que você tem que ter cuidado com o que você fala. Você tem que entender que você tem que ter cuidado com o que você ensina. E você tem que entender que você tem que ter cuidado com o que você faz. Eu preciso ter cuidado com o que eu falo, eu preciso ter cuidado com o que eu ensino, e eu preciso ter cuidado com o que eu faço. Entendeu? E aí Jesus usa uma linguagem forte para mostrar aqui a gravidade do pecado. Ou seja, é melhor perder algo terreno do que perder a eternidade no céu. Você crê que Deus vai usar você para levantar os que estão caídos? Você será canal de restauração em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Então diga glória a Deus. Comenta aí, glória a Deus. Aleluia. Do versículo 10 ao 14, o que é que aconteceu aqui? A gente percebe aqui algo muito interessante. Joseilson, seja bem-vindo, meu amigo. Glória a Deus. Deixa eu só desligar aqui para não tirar a concentração. Dá para ficar aqui não? Dá para ficar, fica aí. Mas, desliga o áudio, por favor. Aí, obrigado, amigão. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, o que é que acontece? Do versículo 10 ao versículo 14, o que aconteceu? Jesus conta, a gente vê aqui a parábola da ovelha perdida, né? E aí Jesus conta que se um pastor tem 100 ovelhas e perde uma, ele vai atrás daquela que se perdeu. Assim também, gente, é a vontade do Pai. Nenhum desses pequeninos deve perecer. Nenhum desses pequeninos deve perecer. E o que é que nós aprendemos aqui com a parábola do versículo 10 ao 14? É que cada vida importa para Deus. Ele não desiste de ninguém, nem mesmo dos que perecem ou que parecem estar longe demais. Ele não desiste. Jesus não desiste. E eu pergunto para você, você tem julgado alguém? Você tem desistido de alguém? Lembre-se, se Deus não desistiu, quem somos nós para desistir? Não desista. Continue orando por essa pessoa. Continue buscando a Deus. Primeiro pela sua vida e também pela vida dessa pessoa e das pessoas que você aí almeja que Jesus tenha um encontro com elas. Então o que é que acontece aqui, gente? A gente vê um aprofundamento muito forte aqui, porque a ovelha perdida, ela representa aqueles que se desviaram, né? E Deus busca, Deus resgata, e Deus se alegra com cada uma que volta para os caminhos, com cada uma que volta para o caminho do Senhor Jesus, melhor falando. E eu creio que Deus está indo agora, nesse exato momento, atrás dos que se afastaram, e está usando instrumentos dele para ir atrás dos que se afastaram. Pode ter alguém da sua família nesse exato momento voltando para os braços do Pai. Pode ter alguém que você nem conhece, ou que você já conheceu, ou que falou do amor de Jesus, ou sua atitude cristã, né, tocou o coração daquela pessoa. E nesse exato momento pode ter alguém em algum estado que você conheceu em algum momento, em algum município, em algum bairro, que está voltando agora para os braços do Pai. Estou me arrepiando todinho. Eita glória! Pode ter alguém agora da sua família, parentela, ou de alguém que Deus te usou como instrumento, que está voltando agora, pode estar voltando nesse exato momento, enquanto você está aqui estudando, pode estar voltando agora para o braço do Pai. Glória a Deus. E aí o que é que acontece? Quando a gente vai do versículo 15 ao versículo 20, que eu já li aqui com vocês, o que é que aconteceu? Jesus ensina, né, a correção com amor. Jesus ensina como tratar alguém que pecou contra você. Primeiro você vai lá em particular, depois você, né, vai e leva uma testemunha, né, no segundo caso, e se necessário, no terceiro caso,
No terceiro caso que acontecer, você vai levar para onde? Diante da igreja. E o que é que nós aprendemos aqui? É que conflitos, elas devem ser resolvidos com graça e com verdade. E o objetivo, irmãos, da correção é sempre a restauração e nunca a condenação. A Bíblia fala, Deus corrige a quem Ele ama, aquele a quem Ele ama. Então a correção nunca é sobre condenação, a correção sempre é sobre a restauração, em nome de Jesus. A pergunta que eu faço para você é, você guarda mágoas? Ou você busca reconciliar? Eita, é forte isso, viu? Deus nos chama hoje para uma vida de comunhão verdadeira. Mateus 18, versículo 20, diz, né? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E esse versículo aqui está dentro do contexto da reconciliação. Ali eu estou no meio. Eita, eu creio que Deus está restaurando relacionamentos. O que foi quebrado será construído pelo amor de Cristo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, quando a gente chega agora no versículo 21 ao versículo 35, a gente vê aqui a parábola do servo impiedoso e também a gente vê a questão do poder do perdão, né? E o que é que aconteceu? Pedro pergunta, quantas vezes deve perdoar? Essa é a pergunta de Pedro. Quantas vezes deve perdoar? Aí Jesus respondeu, 70 vezes 7. E aí ele então conta a parábola de um servo perdoado de uma grande dívida, mas que não perdoa uma pequena dívida de outra pessoa. Então o que é que nós aprendemos com isso aqui? Gente, nós fomos perdoados de muito, então devemos perdoar. A gente foi perdoado muito, então devemos perdoar também. O perdão, irmãos, que recebemos, nos capacita a perdoar. A gente vê aqui um momento que Jesus conta aqui a parábola, uma pessoa está devendo a essa pessoa, e essa pessoa vai lá e tem misericórdia dessa pessoa que está devendo, e aí essa pessoa é perdoada por esse aqui. Aí quando é a vez desse aqui que foi perdoado, de perdoar outra pessoa que apareceu na história, o que é que esse aqui fez, o que foi perdoado? Ao invés de perdoar esse aqui, como ele recebeu o perdão do outro lá, né? Ele não perdoou. Ele não perdoou. E muitas das vezes nós somos assim. Deus, ele perdoa a gente e a gente não quer perdoar o próximo. Mas a Bíblia fala que quando a gente não perdoa, a gente já viu isso no estudo bíblico. Quem não acompanhou o estudo bíblico do Mateus capítulo 6, vai lá. A gente vê em Mateus capítulo 6 que se a gente não perdoar o próximo, Deus não vai perdoar a gente. Olha que forte. E eu pergunto para você, você está guardando um rancor? Está guardando rancor? Então lembre-se, o perdão é uma decisão que liberta os dois lados. Eu já fui orar na casa de uma pessoa e a pessoa, ela estava com câncer, né? E aí a pessoa estava com câncer, a pessoa se abriu, foi e contou, estava com câncer, porque tem a mágoa de uma pessoa, e aí aquela mágoa foi e gerou um câncer naquela pessoa. Irmãos, a gente tem que perdoar. Lógico, né? A falta de perdão já é comprovado, já que a falta de perdão traz muitas doenças para a saúde. Você sabia disso? Para o corpo, a falta de perdão traz muita doença. Então o perdão é uma decisão que liberta os dois lados. Por incrível que pareça, a dívida impagável, né, representa o nosso pecado. A dívida impagável representa o nosso pecado. Então Deus nos perdoou gratuitamente. Então recusar é esquecer o quanto fomos perdoados. Recusar perdoar é esquecer o quanto nós fomos perdoados. E hoje Deus está quebrando correntes de mágoa e liberando cura pelo perdão. Perdoe e viva livre em nome de Jesus. A irmã perguntou aqui, se Deus nos ensina a perdoar, Deus não perdoou Lúcifer? Primeiro, Lúcifer não era corpo humano como a gente. Lúcifer era corpo humano? Não era corpo humano.
Segundo, Lúcifer teve o privilégio que eu e você, vamos ter se a gente perseverar até o fim. Ele estava lá no céu, lá. E para Lúcifer, irmãos, não tinha questão de perdão, porque a arrogância já tomou o coração dele. Não tinha arrogância, já tinha tomado o coração dele. Então por isso que Deus não perdoou Lúcifer. E é por isso que Lúcifer, Satanás na verdade, o demônio, ele tem raiva da gente. Ele quer que você não lê a Bíblia, ele não quer que você perdoe. Sabe por quê? Porque se você perdoar, você vai ter o que Lúcifer não teve. É por isso que ele tem raiva de mim e de você. Porque a gente tem a oportunidade de Deus nos perdoar, mas ele não teve. Ele não teve a oportunidade. A oportunidade que ele teve foi de estar lá na glória celestial. E não aproveitou essa oportunidade. É que nem aqui a gente aqui na terra. Se a gente não aproveitar aqui na terra essa oportunidade, lá em cima, a gente não fica. Lúcifer não aproveitou a oportunidade lá em cima. Por isso que ele teve que descer. E quem aqui na terra não aproveitar a oportunidade, lá em cima não fica. Não fica e nem sobe. Nem sobe nem fica. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então é por isso que Satanás, os demônios, têm raiva da gente, instiga a gente, fica soprando no ouvido da gente, falando, oprimindo, falando coisas, para que você não siga o caminho de Jesus. Porque ele é invejoso, ele tem inveja de mim e de você. Você sabia? Porque a gente tem a oportunidade de perdoar. Enquanto a gente estiver vivo aqui, enquanto a pessoa estiver numa sala de hospital, perto de morrer, e a pessoa dizer assim: Senhor, e aonde você estiver agora, você quiser aceitar a Ele, você pode falar isso agora: Senhor, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas falhas, eu quero te confessar como meu único e suficiente Salvador. Se essa pessoa partir, ela vai para um lugar que Lúcifer, ele não aproveitou. E depois que a pessoa sobe, é só vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Então aproveita a oportunidade para perdoar aqui, para que Deus te perdoe também, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus mostra aqui no capítulo 18 que o reino é para os humildes. Ele mostra aqui também que ele valoriza cada alma e chama a responsabilidade com os mais fracos. Ele nos ensina aqui a resolver conflitos com amor e viver uma vida de perdão genuína para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero lançar um desafio para você. Ore pedindo um coração humilde e ensinável. O que é um coração humilde e ensinável? É um coração que, para que Deus possa ensinar cada vez mais, seja algo novo, ou seja algo que você já conheça, mas que ainda não foi tratado dentro de você. Amém? Outra coisa, identifique se há algo que você precisa perdoar e tome uma atitude de perdoar. Isso é um desafio para você. Outra coisa, cuide de alguém que está se sentindo perdido ou esquecido. Esse é o desafio que eu deixo para você. Senhor, obrigado por nos mostrar o valor de cada dia, meu Pai. A beleza da humildade e do perdão. Senhor, dá-nos um coração puro, como o de uma criança. Nos dá olhos atentos aos que precisam de cuidado e força para perdoar, como fomos perdoados, Senhor. Que possamos viver de forma, Pai, que te agrade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Amanhã, se Deus permitir, iremos estudar Mateus capítulo 19. Não perca, tá certo? Jesus fala ali em Mateus capítulo 19 sobre casamento, sobre criança, sobre o jovem rico. E aí nós vamos estudar e entender o que o reino de Deus espera de cada um de nós, em cada uma de nossas áreas. Amém? Então amanhã, às 12 horas da meio-dia, ao vivo, eu espero por você, se Deus permitir. Você que não pode estar de meio-dia, você pode assistir esse vídeo de qualquer horário,
se Deus permitir. E o vídeo é amanhã também, de qualquer horário, porque esse vídeo vai ficar salvo em nome de Jesus. É a forma mais fácil de você poder estudar a Bíblia, é clicando no link e aí participando do nosso estudo bíblico. Você que veio aqui através do link, ou você que veio através da recomendação do YouTube, seja bem-vindo. Você que veio através de alguém que compartilhou esse link para você, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você e eu tenho certeza que esse estudo bíblico foi uma bênção. Tira o print, posta lá nas redes sociais e se você quiser compartilhar, compartilha lá nas redes sociais. Hoje eu aprendi no estudo bíblico sobre o perdão. Hoje eu aprendi no estudo bíblico sobre isso. Hoje eu aprendi no estudo bíblico sobre aquilo. Compartilha lá e deixa as pessoas, edificadas para o nome de Deus ser glorificado. Isso se chama discipulado. O que é o discipulado? É eu aprender, as escrituras de uma forma humilde, simples e passar para outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas. Isso aí é o verdadeiro discípulo de Cristo. Então, se deixe ser usado por Deus, compartilhe com outras pessoas e aí, em nome de Jesus, o nome de Deus vai ser glorificado. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Vão na paz e fiquem na paz.